Ho, 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 ho. Papai Noel chegou mais cedo neste Natal para resolver a prova da escola naval. Eu não sei rimar, talvez não saiba zoar, mas na matemática eu dou aula. A galera me pergunta, Xande, qual a tua idade? Eu só digo uma coisa, respeite a minha autoridade. É nesse clima que a gente começa mais um vídeo onde eu, Xande, fico gritando igual um retardado sem motivo e você assiste com o maior prazer do mundo. Vamos lá, Escola Naval 2019, prova amarela matemática. Questãozinha número 1. Se você me ama, deixa o like, um like bem bacana pra gente, comenta. Xandinho, amo vocês. Xandinho, adoro quando vocês deixam um like e comentam. Já é? Na moral, faz isso por mim. Faz por você também, porque eu vejo que às vezes o YouTube não notifica de vídeos novos. Então se você deixar o like, é bom até pra você. Além de ajudar o crescimento do canal, um projeto gratuito aí pra galera. Então vem comigo, olha só, eu quero que vocês estejam como o meu astronauta. Meu astronauta, ó, flutuando. No caso da escola naval, nadando. Então vem nadar comigo, vem nadar comigo. Vamos lá. Questão 1. Dá a matriz A, dá a matriz X, dá a matriz B sendo a transposta de X vezes a matriz X e quer saber o valor do determinante de 2 vezes a inversa de A vezes o quadrado de B. Vamos lá, vamos raciocinar um pouquinho comigo. Xande, ué, dá umas continhas aí, mas pô, na raça aí, no sangue, sai, né? Acho que uns 20 minutinhos eu faço. Não, peraí. Você não tem 20 minutos pra fazer uma questão, não tem. Então olha só, vamos raciocinar qual seria o método mais basicão do mundo pra tu resolver essa questão. Tu pensaria o seguinte, olha só, eu preciso determinante dessa coisa daqui. Então inicialmente vamos tentar encontrar essa coisa daqui. Como? 2 vezes a inversa de A. 2 vezes a inversa de A. Então para eu calcular a inversa de A, Xande, eu lembro de uma coisa. Para eu fazer o cálculo da inversa, deixa eu achar um piloto aqui que eu não lembro onde eu coloquei. Esse daqui tá bom? Para eu fazer o cálculo de uma inversa, eu lembro lá que a matriz A vezes a tua inversa é a matriz identidade, certo? Então é só pegar a matriz A, vezes essa aqui, igual a identidade. No caso, como essa aqui é uma 3x3, 3 linhas e 3 colunas, né? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Então peraí, a inversa vai ser uma 3x3, a identidade eu vou considerar sendo uma 3x3, aquela que bota só vários zeros em 1, e aí, poxa, daqui uns 5 minutos eu acho a inversa, beleza, aí calculei a inversa, show de bola. Depois para calcular b ao quadrado, o que eu tenho que fazer? Olha, eu vou pegar o b, antes, só para falar hoje, cara, mesmo se você quisesse calcular a inversa, seria um caminho péssimo por aqui, tá? A melhor ideia para tu calcular a inversa seria tu utilizar isso daqui, ó. A inversa é igual a matriz adjunta, como é que é a parada? Sobre o determinante de A, tá? Seria o melhor caminho para tu calcular a inversa, e ainda assim um caminho bem ruim. Não é isso que a gente vai fazer para resolver a questão. Calma, só tô falando assim, um raciocínio que você pode ter na hora que você olha isso daqui. Só que o que é adjunta? A adjunta seria a matriz transposta da cofatora, tá? Então matriz cofatora, você tem que conhecer a ideia de cofator. E, poxa, é importante, né? Você conhecer o teorema de Laplace, teorema de Jacobi, regra de Guiot. Tá, se você está fazendo a escola naval, você tem que ter uma base, ó, sólida em matriz. Todo vídeo eu tô batendo no meu braço, não sei, eu peguei essa mania de ficar batendo no meu braço, na raiz. Tô falando de palavras, as palavras que eu tô falando toda hora, néctar. De onde que eu tirei néctar? Tudo bem, enfim, tá, vamos lá. Então, você precisa dominar bem os conceitos de matriz para resolver uma questão dessa daqui, eu diria. Mas não utilizaremos tal ideia, não precisará saber teorema de Laplace, regras de Guiot, não sei o que. Só precisará conhecer algumas propriedades dos determinantes, tá? Isso vai ser bem interessante pra gente resolver a questão. Mas como eu disse, assim você poderia calcular a inversa, mas eu não quero fazer isso porque dá trabalho, cara. Eu teria que calcular a cofatora. Depois da cofatora, adjunta e ainda o determinante de A pra achar a inversa de A, tá? Então assim, isso aqui é horrível e isso aqui é ruim. Então olha só, eu não quero fazer isso. Ponto final. Só vou fazer isso se não vier nada na cabeça, desespero, e meu irmão, tô com tempo, e aí tudo bem. Mas mesmo assim, cara, corre disso.
Aí você vai olhar, pô, beleza, fiz isso daqui e ainda tem mais. Eu ainda tenho que pegar, ó, o b ao quadrado. Então eu teria que pegar esse valor daqui, ou seja, a transposta de x. Ah, beleza, a transposta de x é tranquilo, né? Poxa, 2, 3, 5, pô, 2, 3, 5 assim, vira coluna, né? Já que essa aqui é linha, vira coluna. Vezes essa aqui, poxa, não é tão complicado assim, beleza, mas isso aqui é só o b. Você vai fazer essa multiplicação, você vai ver se pode fazer ou não, se as matrizes podem, você sabe que pode, né? E aí depois de você fazer, você vai descobrir o b. E aí você vai ter que fazer b ao quadrado, só que b ao quadrado é o quê? B vezes b. Então você teria que pegar a matriz resultante dessa multiplicação e multiplicar por ela mesma. Tá aí, mais trabalho. E depois que você fizer tudo isso, calculou b ao quadrado, você ainda tem que multiplicar todo mundo por esses valores que estão aqui dentro, e aí sim você vai calcular o determinante, sei lá, por Sarri, por Chiò da vida, ou Laplace, ou Jacobi, não sei, sei lá, Jacobi não resolve diretamente, mas você entendeu. Então assim, cara, demora muito, muito trabalhoso. Não, você não tem que fazer isso. Então vamos lá, vamos fazer uma revisão sobre propriedades dos determinantes, ou propriedade do determinante, sei lá, que o seu plural é plural, como plural, é mais bonitinho. Então, vamos lá. É óbvio, como é um vídeo de resolução de exercício, eu não vou ficar demonstrando ou explicando o porquê das coisas aqui. Eu simplesmente vou jogar as coisas no quadro, porque teoricamente você já tem que ter a base teórica de matrizes. Então eu vou colocar aqui a parte dos determinantes, que entra na ideia de matrizes, por isso que eu falei base teórica em matrizes, tá? Então vamos lá. A primeira propriedade dos determinantes que você deve conhecer é a seguinte: se uma fila estiver multiplicada por um número qualquer, logo todo o determinante estará multiplicado por este número. É muito mais fácil entender na prática do que ficar tentando entender essa leitura fazendo uma interpretação de texto. Afinal, nós estamos na área das exatas e não na área das linguagens. Mentira, é importante misturar as coisas, tá? Não esqueça. Português também é importante. Mas vamos lá. Vamos pegar um exemplo para ficar mais fácil, ficar muito mais fácil. Eu tenho um exemplo aqui, um determinante do tipo tal. Ah, Xande, peraí, para resolver, eu posso fazer o caso clássico, a gente chama de regra de Sarri, né? Poxa, pega o 4, 2, 6, escreve aqui, pega o 3, 6, 15, escreve aqui, poxa, faz o cruzado, indo para a direita positivo, indo para a esquerda negativo, né? Para a direita que fala assim, os dois vão para a direita, né? Quer dizer, se um desce nesse modelo decrescente, é positivo, e se no modelo crescente, negativo, e tu resolve, outro método aí, enfim. Mas não é isso que eu quero falar aqui, eu quero falar de propriedade. Olha só. Se uma fila, o que é fila? Fila é uma linha ou uma coluna, tá? Diagonal não, fila ou coluna, perdão, linha ou coluna, isso é uma fila. Se uma fila estiver multiplicada por um número qualquer, logo todo determinante estará multiplicado por este número. Olha só, a primeira coluna tem 4, 2, 6. Espera aí, 4, 2, 6. Poxa, mano, 4, 2, 6. Você tem que sentir isso aqui, tem que sentir no sangue, tem que estar no DNA. Poxa, 4 claramente é 2 vezes 2, ó, não é? Poxa, 2 é claramente 2 vezes 1. 6 é claramente 2 vezes 3. Pô, mané. Então dá pra perceber que na primeira é como se eu escrevesse 2, 1, 3 e cada um desses caras multiplicados por 2. Sacou? Isso daqui seria a primeira linha que tá ali. Só escrevi de uma maneira um pouco diferente. E aí ele fala, se uma fila... Logo, a gente sabe que isso aqui é uma coluna. Uma coluna é uma fila. Então, se uma fila estiver multiplicada por um número qualquer, no caso desse número qualquer seria o 2, logo todo determinante estará multiplicado por este número. Olha que interessante. Então, em vez de escrever 4, 2, 6 aqui, eu posso escrever 2, 1, 3. Olha, 2, 1, 2, 1, 3. E olha, ele falou que todo determinante estará multiplicado por este número. Qual número? O número que está multiplicado ali, que é o 2. Então você pode pegar e colocar um 2 aqui, ó. Olha que maneiro. Representa a mesma coisa de antes. Dá para acreditar? Antes era aqui, ó. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 3, 6. É a mesma coisa, tá? Então, é isso que diz. Na verdade, dá até para modificar um pouquinho mais, né? Porque aqui eu tenho 3, 6, 15. Ah, não. 3, 6, 15. Poxa. Olha só. 3, 6, 15. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 5... 15. Ah, não. Então a segunda eu posso escrever 1, 2, 5. Ó. 1, 2, 5 e tiro 3, né? Que aqui é 3, ó. E tiro 3 e boto ele multiplicado aqui, ó. À vontade. Válido. Tá válido, meu filho.
pode fazer isso, dá a mesma coisa, fica bem menorzinho aqui dentro, né? Fica mais fácil de resolver as continhas. Olha o fogos aí, ó. Tá ouvindo? Tá ouvindo? É isso aí, pô. Matemática, na veia. Mentira, deve estar dando jogo de futebol, né? Porque a galera liga. Quem quer saber de matemática? Eu quero. Então vamos lá. Tu poderia fazer isso daqui. Agora que é 780, 78, ih, tá feio pra caramba. Então assim, é isso que quer dizer a primeira propriedade, tá? E 3 vezes 2 é claro que é 6. Então tu poderia escrever assim, ó. 6. E representa a mesma coisa, tá? Aí você resolve da maneira que você quiser, que você vai chegar no resultado, tá bom? Então eu espero que você tenha entendido. Apagou um pouquinho aqui, né? Mas eu espero que você tenha entendido a primeira propriedade. Vamos agora falar sobre a segunda propriedade necessária para resolvermos a questão. Se uma matriz possuir duas filas proporcionais múltiplas, seu determinante é 0. Novamente, nós entenderemos via exemplo. Tá aqui o determinante. Eu tenho, vamos procurar uma fila. No caso, eu vou olhar uma coluna específica. A primeira coluna, eu tenho 1, 2, 3. A gente sabe que fila, linha ou coluna. Então, eu peguei a coluna 1, que tem 1, 2 e 3. Agora, olha a última coluna, que seria a coluna 3. 2, 4 e 6. Ah, não. Ah, não. Claramente, 1, olha aqui, ó. 1 vezes 2 dá 2. 2 vezes 2 dá 4. 3 vezes 2 dá 6. Olha aí, olha aí, olha aí. Pô, claramente, a coluna 1 junto à coluna 3 são proporcionais. E se isso acontece, são múltiplos. Se isso acontece, o determinante é 0. 0. Novamente aqui, ó. Múltiplos aqui, ó. Todo mundo aqui, ó. Por doisinho, né? Por doisinho, tá certo? Então, eu espero que você tenha entendido. O determinante será 0. Lembrando que aqui vale aquela ideia, tá? Vale aquela ideia de que aqui todo mundo é 2, 2, 4, 6, não é? Em vez de escrever 2, 4, 6, tu poderia escrever 1, 2, 3 e colocar aqui fora, deixa eu tirar o exemplo, e colocar aqui fora o valor do 2, né? Que seria a propriedade 1 que eu mostrei, valeria, tá? Valeria. E aí aqui você pode ver que realmente eles são proporcionais também, né? Outro jeito de você ver aqui, ó. Olha só como é que você vê que são proporcionais também. Bom, na primeira coluna nós temos 1, 2, 3. Aí na última a gente tem 1, 2, 3. Pô, claramente são proporcionais, né? Uma proporção de 1 para 1, 1 para 1. A gente sabe que 1 vezes 1, 1. 2 vezes 1, 2. 3 vezes 1, 3. Tá certo? Então é válido igual a 0. Então eu espero que você tenha entendido. Agora nós veremos a última propriedade necessária para a resolução da questão. Obviamente que são 3 propriedades para a resolução da questão em si. São N propriedades determinantes. São mais de 10 na verdade. Então você tem que dominar todas, na minha opinião. Mas para a questão em si, a terceira e última junto às 3 são suficientes para resolver o problema, tá bom? Então vamos lá. Terceira, teorema de Binet. Considere matrizes quadradas e de mesma ordem. O determinante do produto de uma matriz A por uma matriz B é a mesma coisa que o determinante da matriz A vezes o determinante da matriz B. Note, matrizes quadradas, isso aqui, por exemplo, é uma matriz quadrada, a gente sabe, e de mesma ordem, ou seja, A e B devem ser quadradas e A e B devem possuir mesma ordem. Se sim, o teorema de Binet é válido, tá bom? Então eu espero que você tenha entendido a terceira propriedade. Agora sim vamos para a questão. Nós queremos tal determinante, só que ele depende da inversa de A. E nós já vimos que para calcular a inversa de A, o melhor método seria via adjunta de A sobre o determinante de A. Só que ainda assim não é tão legal. Então eu vou tentar tirar alguma coisa da matriz B. Depois de chegar na matriz B, se eu achar necessário calcular a inversa de A, daí sim eu faço, tá bom? Mas eu vou analisar B primeiro, porque às vezes pode dar uma coisa legal e eu nem preciso calcular a inversa de A, porque a inversa de A demora um pouquinho, é um pouco chato, certo? Então, vamos lá. Analisando B. Quem seria B? B é a transposta de x vezes x. Poxa, é uma multiplicação teoricamente tranquila. Qual seria a transposta de x? Está aqui x, a gente sabe que a sua transposta vai ser essa linha vira coluna, né? Então o 2 vira coluna, ele fica aqui. O 13, que é a linha vira coluna, vem pra cá. O 65, linha vira coluna, vem pra cá. Então fica isso aqui, ó. Essa daqui seria a matriz transposta
dx. Só que ele quer a transposta vezes x. Então eu vou pegar a transposta, que é esse cara daqui, e vou multiplicar pelo x, que é o que ele quer. Deixa eu apagar aqui. A gente sabe que o produto, que seria b, é igual a isso daqui, vezes o x, que é isso daqui, né? Então, vezes 2, 13, 65. Bom, a gente pode fazer aquela análise para ver se a multiplicação existe. No caso, ela existe. Porque como a matriz B é a multiplicação disso, e a matriz B existe, né? Então, essa multiplicação ela deve existir. Só que vamos analisar. A gente sabe que a primeira é o quê? Uma matriz o quê? 1, 2, 3 linhas e uma coluna. Então é 3 por 1. Já aqui seria uma linha e 1, 2, 3 colunas. Então é 1 por 3. Daí para você analisar se a multiplicação ela é válida ou não, você olha para o cara daqui e vê se é igual ao cara daqui. 1 e 1. Então pode fazer a multiplicação. E a matriz resultante vai ser esse cara por esse cara. Então a resultante da multiplicação será uma 3 por 3, tá? Tem que conhecer essa ideia para não ficar perdido. Então se vai gerar uma 3 por 3, vamos lá, vamos resolver aí. Isso daqui vai ser igual a Nossa, ficou horrível essa parte aqui. Opa! Aqui. E aí vou anotar outra parte depois. Vamos lá, vamos fazer primeiro o que é linha, sempre linha por coluna. Não esquece disso, linha por coluna. Vamos lá. 2 vezes 2 seria o primeiro caso, certo? Linha por coluna. 2 vezes 2 foi. Depois linha por coluna. 2 vezes 13 foi. 2 vezes 65. Olha aí. Foi. Não é isso? Agora vamos lá. Segunda linha. Primeira coluna seria o elemento A21. 13 vezes 2. Vou escrever 2 vezes 13, tá? 2 vezes 3. Não, 13 vezes 2. Vou escrever. Melhor, segue a ordemzinha aí, que vai ser mais legal. Foi mal. Vamos lá. 13 vezes 2. Foi. 13 vezes 13. 13 vezes 65. E aí eu vou ter o quê? 65 vezes 2. 65 vezes 13. 65 vezes 65. Assim a gente fecha a matriz, que seria B. Então essa matriz aqui é a matriz B. Só que não interessa pra gente a matriz B. Na verdade interessa a matriz B quadrado. Então eu teria que pegar essa matriz B e multiplicar por ela mesma para chegar na B quadrado. Daria um trabalho absurdo. Imagina pegar isso daqui e multiplicar por isso daqui. Cara, fazer exatamente isso daqui, só que com esse cara daqui. Esse vezes esse. Meu Deus. Pra tu achar o B. Então, caraca, achar o B também é horrível. Caramba, Xande. Então a questão ela não é pra fazer, né? Aquela questão que você pula, né? Não necessariamente. Não necessariamente. Ela não é uma questão que você pula porque você conhece propriedades dos determinantes. E aí você vai olhar para isso daqui. Olha só, Xandinho falou pra vocês. Olha aqui. Poxa, aqui tem 2, 2, 2. Ah, não. Esse 2, 2, 2, todo mundo eu já vi que pode sair, né, Xande? Vou apagar aqui pra gente poder modificar. Apagar na mão mesmo, tá? A gente sabe que essa aqui é a matriz B, tá? Isso aqui é a matriz... Isso aqui é a matriz B, não esquece. Esse 2 aqui, ele sai. Eu posso pegar esse 2 e colocar ele aqui. Então eu vou tirar o 2. A gente já viu isso, né? E vou colocar ele aqui, ó. Coloquei. Show de bola, tá valendo. Opa, Xande, aqui é 13, 13, 13. Olha só. 13, 13, 13. Aqui, ó, 65, 65, 65. Então eu posso tirar o 13, colocar ele aqui. Paga aqui. Eu posso pegar o 65 e botar aqui também, né, Xande? Pode? Olha que legal. Que legal. Aí, peraí. Aí depois disso, né, Xande? Bom, tirei, agora eu vou fazer essa multiplicação. É feinho, né? 13 vezes 2. Ih, não precisa. Não precisa fazer essa multiplicação. Por quê? Porque olha agora aqui. Olha aqui. 2, 13, 65. 2, 13, 65. 2, 13, 65. Ué, peraí. São filas proporcionais. Proporção de 1 para 1. 2 vezes 1, 2. 13 vezes 1, 13. 65 vezes 1, 65. Na verdade, tem 3 proporcionais. 2 já era o suficiente para acontecer aquela propriedade que a gente já viu, né? E a gente sabe que quando temos filas proporcionais, o determinante é quanto? O determinante, ó, tira esse trocinho daqui, pra gente analisar o determinante. O determinante é 0. Então essa parte toda aqui de dentro dá 0.
Então isso aqui, ó, ficaria o valor de fora vezes o valor desse determinante, que a gente sabe que é zero. Só que multiplicação, o zero tá ali, é tudo zero. Então nós concluímos que o determinante de B é zero. Certo? Eu espero que você tenha entendido que o determinante de B é zero. E por que é legal saber o determinante de B, Xande? Eu não quero B. Por que isso aqui vai ser maneiro? Olha só agora a malandragem. Olha a malandragem. Determinante de 2, o 2 é um escalar. Então ele não vai alterar a ordem de matriz, não vai alterar nada disso. Ele só, por exemplo, o 2, se eu tenho uma matriz aqui, ó, do tipo, sei lá, A, B, C e D. E eu tenho esse 2 multiplicado nela, por exemplo, o que a gente faz? A gente fala que esse 2 multiplica um escalar, né? Então 2 vezes o A, ficaria isso aqui, ó, 2 vezes o A, 2 vezes o B, 2 vezes o C e 2 vezes o D. Isso daqui. Mudou a ordem. Isso aqui é o quê? Uma 2 por 2. Aqui continua sendo uma 2 por 2. Então o escalar não vai modificar a ordem, tá? Então, pera aí, isso é importante. Eu não vou analisar ele agora, o escalar, já que ele não vai atrapalhar na questão da ordem. Agora, vamos analisar a matriz inversa. Eu não sei quanto ela vale, mas eu sei qual é a ordem dela. Sei. A ordem da matriz A é o quê? É uma 3 por 3. Tu concorda que é uma 3 por 3? A inversa será o quê? A inversa continuará sendo uma 3 por 3. Certo? A inversa tem que ser uma 3 por 3. Olha só, eu sei que A vezes A menos 1, né? Isso aqui, ó. A vezes A menos 1 vai dar a identidade. Só que eu sei que para pro produto valer, esse cara daqui, esse daqui tem que ser igual para os dois. Certo? Lembra disso? Se eu multiplicar uma matriz, se essa aqui é 3 por 3, ó. Deixa eu escrever um pouco separado aqui para ficar mais fácil. Se essa aqui, ó, é uma 3 por 3, a gente sabe que para valer o produto seria o quê? E a identidade gera uma 3 por 3, né? Também vai gerar, você vai ver que vai gerar. Seria o quê? Eu precisaria que esse cara daqui fosse o mesmo, então aqui pareceria um 3. Certo? E a geradora dependeria do outro cara que está aqui, desse com esse, só que é a 3 por 3 exatamente para gerar a identidade, certo? Então, na verdade, a matriz inversa, ela possui a mesma ordem da matriz A. É inversa, cara. Então, tipo, é isso, tá? Então, nós temos que a matriz inversa, ela possui mesma ordem. A mesma ordem continua sendo uma matriz quadrada, olha, é quadrada, né? 3 por 3 continua sendo uma matriz quadrada e continua sendo uma matriz de mesma ordem. Olha só, isso é importante. Então vai sim, então a inversa que eu estou querendo dizer é que a inversa ela vai ser quadrada, vai possuir a mesma ordem, ou seja, ela vai ser quadrada e vai ser 3 por 3. A inversa de A é quadrada e é 3 por 3. Olha que importante. Por que é importante? Lembra que a gente tinha encontrado a matriz B? A matriz B era de que tipo? O que é B? B não é transposta de x vezes x? Qual é x? X, isso aqui era o que a gente viu? Isso aqui é o que? Uma linha e 3 colunas. Já a transposta disso seria o quê? A transposta, como a gente viu, era 2, 13, 6, 5. E isso aqui é a transposta. Isso aqui é o quê? 3 linhas e uma coluna. 3 por 1. Desculpa, galera, Xandinho não percebeu que o celular estava sem memória, então vou ter que refazer toda essa parte. Faz parte, vamos lá. Então nós sabemos que a matriz X é 1 por 3 e a transposta de X é 3 por 1. E nós queremos B, que é a transposta de x vezes x. Muito cuidado. Transposta de x vezes x é diferente de x vezes transposta de x. Tá? Então, olha a ordem da multiplicação. Então, eu vou ter que olhar desse cara primeiro em relação àquele ali. Então, para a multiplicação ser válida, a gente sabe que esse tem que ser igual a este, tá? Muito cuidado, porque é esse daqui vezes esse, não esse vezes esse, tá? E a matriz geradora do produto da transposta pelo x vai ser uma 3 por 3. Ah, então quer dizer que a matriz B, como nós vimos anteriormente, é do tipo 3 por 3. E 3 por 3 é uma matriz quadrada e de ordem 3 por 3. Olha que importante. Qual era a ordem da inversa de A? A ordem da inversa de A é uma 3 por 3, como eu disse. Lembra? A menos 1 aqui, ó, é 3 por 3. A B também é 3 por 3. Então perceba que ambas são quadradas e de mesma ordem, 3 por 3. E de mesma ordem. Então sim, amiguinho, nós podemos utilizar o Teorema de Binet. Mas espera aí, o Teorema de Binet ainda não... E aí? Tô vendo nada ainda, Xande. Calma, não vou utilizar isso ainda.
Não vou utilizar aqui. Porque eu tenho b quadrado e não b. Então não posso fazer isso. Agora vamos olhar. B quadrado. B quadrado. B quadrado é o quê? B vezes b. Tu concorda que b quadrado é b vezes b? Uma matriz. Então eu vou ter aqui, ó, b vezes b. E a gente viu, fazer b vezes b é horrível, cara. Horrível. Mas o que acontece? Bom, a gente sabe que isso aqui vai ser uma 3×3. 2 vezes uma 3×3 ainda é 3×3, tá? Só para deixar bem claro, como eu mostrei lá, porque não muda a ordem o escalar 2. Só que eu tenho b vezes b. Só que b vezes b seria uma 3×3 vezes uma 3×3, tu concorda? B vezes b, poxa, b vezes b. B é quadrada e de mesma ordem. Pô, na verdade, são iguais as matrizes, né? Então, obviamente que elas serão quadradas de mesma ordem. O b com o b, que eu tô querendo dizer. Então, vale dizer que b vezes b, o determinante de b vezes b, seria igual o determinante de b vezes o determinante de b, via Teorema de Binet. O Teorema de Binet diz isso, já que b possui, é quadrada, né, 3×3, e possui a mesma ordem que b. Óbvio, b é igual a b, então ele vai possuir a mesma ordem, isso que eu estou querendo dizer. Então vale o Teorema de Binet. Então, isso aqui seria b quadrado, né? Então, o determinante de b ao quadrado seria igual, o determinante de b vale quanto? 0. Então é 0 vezes 0, que é 0. Então o determinante de b quadrado vai ser 0. Olha, isso é muito importante. Beleza, cheguei nisso daí. Eu cheguei agora para você, falei que o determinante, que o det de b ao quadrado é 0. O det de b ao quadrado é 0. E por que isso vai ser importante agora? Nós sabemos que b ao quadrado seria o quê? Como eu disse, b ao quadrado é b vezes b. E visto b é 3×3, vezes uma 3×3 também, isso vai gerar o quê? A gente sabe que para multiplicação valer, esse cara daqui vai ter que ser o mesmo que esse daqui, e a geradora vai ser uma 3×3, tá vendo? Então b vezes b dá 3×3, o que é importante pra gente saber, tá? Que b é uma 3, b ao quadrado é uma 3×3. E se b ao quadrado é uma 3×3, bom, a inversa de a com b ao quadrado são quadradas, são quadradas, né, 3×3, e possuem mesma ordem para ambos. Então vale o Teorema de Binet entre esses carinhas. Vale. E como eu disse para você, o 2 é um escalar, ele não muda a ordem. Então se tivesse um 2 aqui multiplicado, ainda assim fica 3×3, então ainda assim vale o Teorema de Binet. E se vale o Teorema de Binet, eu poderia pegar e separar esses caras aqui em determinante. Eu falaria que o determinante que tem da A menos 1 vezes esse B, ou seja, eles juntos, seria separado. Eu posso separar cada carinha, não posso? Posso falar que vai ser determinante desse cara daqui vezes o determinante daquele cara dali. Justo? Tu concorda comigo? Eu espero que você tenha entendido o que eu quis dizer. Então, se o determinante desse cara separa, eu posso falar que o determinante do primeiro cara, vamos escrever assim, ó, determinante, opa, vamos escrever assim, ó, um determinante 2, a na menos 1, peraí, vezes o b quadrado, que é o que eu quero, é a mesma coisa que eu fazer determinante do 2a na menos 1, vezes determinante do b quadrado. Justo? É isso que eu estou tentando dizer. Que eu posso separar os determinantes, né? Por que eu posso? Teorema de Binet. Só que a gente sabe que o determinante de b ao quadrado, a gente viu que é 0. Então, no lugar desse cara aqui, eu tenho 0. E não interessa quanto vale esse valor aqui. Porque multiplicado por 0 vai dar quanto? Multiplicado por 0 vai dar 0. Então, viu? Não é necessário tu achar a inversa de A. A partir do B você mata. Porque, poxa, não interessa. Eu descobriria esse valor aqui e aí multiplicaria por 0. Então, daria 0 de qualquer jeito. Então, é 0. A resposta seria a letra A de... eu tô maluco pra passar na escola naval, imitando aqui o meu amigo Rafael Procópio, do canal Matemática Rio. Ele fala, eu acho que ele fala assim, eu tô maluco pra passar no Enem. Então, um grande abraço aqui pro Procópio. Peguei a referência aí, tá, galera? Eu espero que você tenha gostado. Letra A, vamos pra questão número 2. Valeu!